Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos início ao capítulo 6, que fala sobre as orações subordinadas, ok? Que fala especificamente sobre as orações subordinadas substantivas e adjetivas. Então, no capítulo passado, nós falamos sobre as orações coordenadas. E agora vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, beleza? É um capítulo bem grande, então ele será dividido em algumas partes. Antes de tudo, eu quero que vocês compreendam que a diferença entre as orações, a principal diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas é o fato de que, quando nós estudamos as orações coordenadas, é importante saber, é importante mencionar que uma oração não exerce função sintática na outra. Agora, quando estudamos as orações subordinadas, uma oração vai exercer função sintática na outra oração. Isso vai ficar mais fácil quando analisarmos os exemplos. Então, orações subordinadas são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Quando equivalem a adjetivos, elas são classificadas como orações subordinadas adjetivas. Quando equivalem a substantivos, são classificadas como orações subordinadas substantivas. E quando equivalem a advérbios, são classificadas como orações subordinadas adverbiais. Neste módulo, você estudará as orações subordinadas adjetivas e as substantivas. No próximo módulo, as adverbiais. Entretanto, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, beleza? Então, vamos lá, queridos, vamos começar. As orações, quando exercem uma função sintática, as orações, quando exercem uma função sintática própria de sintagmas nominais, são chamadas subordinadas substantivas. Compare as seguintes estruturas. Então, nós temos aí... Apareceu um e-mail aqui do nada. Compare as seguintes estruturas. Nós temos aí, ela disse isso e ela disse que não virá ao baile. Na primeira sentença, temos um período simples, ou seja, temos apenas um verbo, né, que está conjugado, disse. Isto é, constituído de apenas uma oração. Essa oração é chamada também de absoluta. Façamos uma análise interna dessa oração. Então, na primeira oração, ela disse isso, temos aí um período simples. Na segunda oração, ela disse que não virá ao baile, nós temos aí um período composto. O verbo disse e o verbo virá. Na primeira sentença, temos um período simples, como eu falei, né? Constituído de apenas uma oração. Agora, quando nós analisamos aqui, ó, ela disse isso. Ela é o sujeito, disse é o verbo transitivo direto e isso é o objeto direto. Relembrando, o que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de um complemento. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de um complemento, certo? Sem preposição. Então, isso tá ali bonitinho, sem preposição. Ela, sujeito, disse VTD, né? Nós falamos de maneira abreviada, VTD, significa verbo transitivo direto, e isso, objeto direto. Façamos agora a análise do segundo período. Ela disse que não virá ao baile. Ela é o sujeito, né? Disse verbo transitivo direto, e que não virá ao baile, temos ali alguns pontos de interrogação. Note que o complemento verbal de dizer aparece em forma de sintagma conjuncional. Nós temos ali, né, esse que é uma conjunção. Trata-se de uma oração, organiza-se em torno de uma ação verbal própria, que é o virá, que funciona como termo, objeto direto para a outra oração. Assim temos, então, ó, ela disse isso, ela sujeito disse VTD, isso OD. Abaixo, ela disse que não virá ao baile, ela é o sujeito, disse é o verbo transitivo direto, e que não virá ao baile complementa, né, esse verbo dizer. Ela disse o quê? Que não virá ao baile.
Beleza? Então, dessa forma, temos ela disse, oração principal, que não virá ao baile. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque complementa esse verbo dizer, né? Então, percebam que quando a gente compara, ela disse isso e ela disse que não virá ao baile, nós temos aqui, né, isso complementa esse verbo dizer, assim como que não virá ao baile, essa oração complementa, né, esse verbo dizer. Entretanto, ela disse isso, nós temos o período simples, e em ela disse que não virá ao baile, nós temos o período composto, certo? Então, essa oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela exerce função de objeto direto. Entretanto, ela é objetiva direta, né? Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque quando nós temos verbo, nós temos uma oração. Então, esse objeto direto, ele é oracional. Então, a oração, ela disse, é chamada de principal, porque rege a oração que não virá ao baile, que é chamada, então, de subordinada. Dessa vez, então, a gente percebe que é uma hierarquia, né? Nós temos a oração principal, nós temos a oração subordinada. Eu comecei a aula falando que quando nós estudamos as orações coordenadas, uma oração não exerce função sintática na outra. E aqui, quando nós temos, ela disse que não virá ao baile, nós percebemos que a oração que não virá ao baile exerce função sintática na oração principal. Ela disse, né? Que função sintática é essa? É uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Ela exerce a função, ela é uma objetiva direta, oracional, porque ali dentro dessa estrutura a gente tem o verbo, né? O verbo virá. Então, há uma relação de dependência entre essas duas orações, em que a segunda complementa sintaticamente a primeira, ou seja, tem uma função sintática com relação à oração principal. No exemplo analisado, a oração subordinada é substantiva, pois substitui o sintagma nominal, objeto direto do verbo da primeira oração. Então, a gente poderia substituir, ela disse que não virá ao baile, né? No caso da segunda oração, que não virá ao baile, nós poderíamos substituir pelo sintagma nominal isso. Ela disse isso. Beleza? Então, galera, as orações substantivas podem ser introduzidas. Isso aqui é muito importante, tá? Porque nós temos, como eu mencionei, né? As orações subordinadas adjetivas, né? E elas vão ser introduzidas principalmente, né? Nós temos aí o pronome relativo, né? E aí, quando nós pensamos nas orações subordinadas adverbiais, nós temos as conjunções subordinativas. Quando nós pensamos nas orações subordinadas substantivas, temos as conjunções integrantes que e se, né, que vão introduzir essas orações. Temos também os pronomes interrogativos indefinidos quem, que, o que, quanto e qual. Pelos advérbios também, né, essas orações serão introduzidas pelos advérbios interrogativos, onde, quando, como e porquê. Agora vamos falar sobre a oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Veja, então nós temos aí, isso convém. Isso, sujeito. Convém é um verbo intransitivo. O que isso significa, gente? Um verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Se eu digo, a criança nasceu, você tem a criança, que é o sujeito, e o verbo, né, nascer. Pronto, você já tem as informações, né, necessárias. Quando eu digo isso convém, isso sujeito convém verbo intransitivo, tá? Então, esse contexto, né, esse sentido acabou ali. Isso convém, acabou. É diferente quando eu digo eu comprei. Comprou o quê? Comprou o livro, tá? Nesse caso, estamos diante de um período simples, com uma só oração chamada absoluta, né? Então, pensem assim, essa oração, que só tem um verbo, né? Que é chamada de oração de período simples, ou também oração absoluta, ela reina, né? Absolutismo. Esse verbo, ele reina, ele está ali sozinho, pleno, bonito.
Se substituirmos o sujeito da oração por um sintagma conjuncional, isto é, por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Então, temos aqui, ó, convém, né, que é a nossa oração principal, que sigamos as recomendações. Então, convém, oração principal, que sigamos as recomendações, é a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. Então, mais uma vez, né? Convém, oração principal. Beleza. Que sigamos as recomendações. Se eu digo só convém, cadê o sujeito dessa oração? Né? Que sigamos as recomendações, sujeito, né, da oração convém. Então, convém oração principal. Que sigamos as recomendações, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Exerce a função de sujeito. Ah, professora, mas como que eu vou fazer para não confundir, por exemplo, com a objetiva, né? Convém isso. Se você pensa que convém isso, beleza. Aí você pensa que convém verbo e, né, que sigamos as recomendações do objeto direto. Mas cadê o sujeito? Né? Essa não é uma oração sem sujeito, não é um verbo que exprime fenômeno da natureza, não é um verbo haver no sentido de existir, né? Cadê o sujeito dessa oração? Que sigamos as recomendações, convém, beleza? Veja outro exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva. É preciso que venhamos às 8. Então, que é preciso, é a nossa oração principal. Beleza? Que venhamos às 8. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, essa oração funciona como sujeito, beleza? Agora, vamos falar sobre a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? O exemplo, o iniciozinho da nossa apostila já começou dando um exemplo de objetiva direta, né? Então, é o mesmo raciocínio. Oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Veja inicialmente este período simples. Eu soube algo, eu, sujeito, soube. Verbo transitivo direto, algo, objeto direto. Então, aí é o período simples, né? Se substituirmos o objeto direto da oração principal por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Então, eu soube que vocês saíram. Eu soube é a minha oração principal. Eu tenho aí um verbo, né? O verbo saber. Eu soube o quê? Eu soube que vocês saíram. Então, mais uma vez, temos aí uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, né? Então, quando a gente pensa em eu soube algo, opa, eu soube o quê? Algo. Eu soube o quê? Que vocês saíram. Então, né, algo tem uma relação de complemento com o soube, assim como que vocês saíram também complementa a oração principal, eu soube, beleza? Então, a conjunção que introduz a oração substantiva. É uma conjunção subordinativa integrante. Vejamos outros exemplos. Ninguém confirmou se ele virá ao baile. Então, ninguém, sujeito. Ninguém confirmou o quê? Isso, se ele virá ao baile. O professor, sujeito, né? Pediu o quê? Que fizéssemos um trabalho. Perguntei o quê? Como estava seu pai. Diga-me o quê? Quem é ele? Então, aqui que a gente consegue perceber que essas orações que estão aparecendo em negrito são orações subordinadas, substantivas, objetivas, o quê? Diretas, porque complementam o verbo sem o auxílio da preposição, galera. Agora vamos falar sobre a oração subordinada substantiva objetiva indireta, né? Falamos da direta, agora objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Veja inicialmente este período simples. Insistir nisso. Eu, sujeito oculto, né? Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, insistir, verbo transitivo indireto, e nisso, objeto indireto, né? Isso seria um objeto direto. Agora, nisso, temos aí uma preposição, né? Preposição mais pronome. Então, o que a gente consegue perceber, galera?
que nós temos insistir, um verbo transitivo indireto, e nisso, que é o nosso objeto indireto, preposição mais pronome demonstrativo. Se substituirmos o objeto indireto da oração principal por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Insistir em que ele ficasse, eu, sujeito oculto, insistir, oração principal. Eu insisti em que, então aí temos a preposição, né? Em que ele ficasse. Então, mais uma vez, temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, gente, nisso tem a mesma relação, né, com o verbo insistir que a oração em que ele ficasse tem também. Entretanto, nisso, quando nós lemos ali a primeira oração, insistir nisso, temos um período simples, e insistir em que ele ficasse, temos um período composto, beleza? Então, nesse caso, galera, a preposição em está anteposta à conjunção integrante que, pois o objeto indireto é regido por preposição. Então, olha só, aqui, quando nós vemos essas orações, né, eu insisti em que ele ficasse, nós temos que pensar no seguinte: eu insisti, né, agora a gente não pode substituir nesse caso em que ele ficasse por isso, né? Eu insisti isso. Não, agora a gente tem que substituir, já que essa oração começa, né, com uma preposição, a gente tem que substituir em que ele ficasse por, né? Eu insisti nisso. Ok? E não isso, porque não, nesse caso não se aplica por conta da preposição, tá? Tem que prestar atenção nisso. Então, nesse caso, a preposição em está anteposta à conjunção integrante que, pois o objeto indireto é regido por preposição. Pode acontecer de, em registros, isso aqui é bem interessante, pode acontecer de, em registros menos formais, acontecer a omissão da preposição, ou seja, a preposição não estar ali explícita, né, escrita. A oração subordinada, entretanto, continua sendo objetiva indireta, porque complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, insistir. Essa construção com elipse, né, ocultamento, ou seja, quando ela não aparece, da preposição não é aceita por alguns gramáticos, mas já se verifica na literatura e na linguagem formal jornalística. Professora, eu não entendi. Então, olha só, gente, na oração ali, né, no período composto, em que temos insistir em que ele ficasse, esse verbo insistir, ele pede a preposição. Entretanto, em escritas menos formais, você pode encontrar insistir que ele ficasse. Entretanto, você vai classificar essa oração, que ele ficasse, né, caso não haja explicitamente essa preposição, você vai continuar classificando essa oração em oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque mesmo que essa preposição não apareça, o que pode acontecer, né? Quando a gente olha para o verbo insistir, sim, a gente percebe que ele é um verbo transitivo indireto. Então, mesmo que a preposição não esteja ali, né, te dando olá, olá, você vai continuar classificando essa oração como substantivo, objetivo indireta, tá bom? Então, beleza, galera. Veja outro exemplo de oração substantiva, objetiva e indireta. Então, temos aqui. Veja que, nesse caso, a oração objetiva indireta não é introduzida por conjunção integrante. Mas, como nós vimos, né, essa não é a única possibilidade, embora seja muito comum, né? A oração objetiva indireta não é introduzida por conjunção integrante, mas pelo pronome indefinido quem? Aquele que, né? Dirigi-me àquele que me chamou. Como o pronome não é conectivo apenas, a preposição não é mais ocultada pelo falante, que reconhece a importância do conectivo nessa situação. Então, olha só, o que a gente consegue perceber? O que a gente consegue perceber? Parei de gravar, eu acho que agora voltou. Temos aqui uma construção, né? Dirigi-me a quem me chamou. E o que a gente percebe? O quem ali,
né? É o nosso pronome indefinido, beleza? Entretanto, nesse caso, a preposição está ali explícita, né? Então, nesse caso, a oração objetiva indireta não é introduzida por conjunção integrante, mas sim pelo pronome indefinido quem, que equivale a aquele que. Como o pronome não é conectivo apenas, a preposição não é mais ocultada pelo falante, que reconhece a importância do conectivo nessa situação. Então, se a gente diz dirigi-me, quem me chamou, esse azinho ali, gente, ele está ali por quê? Ele está sendo pedido por quem? Dirigir-me, quem se dirige, né? Se dirige a alguém. Então, ali nós temos a preposição e depois, ao lado dessa preposição, nós temos, então, esse pronome indefinido quem, beleza? Então, descendo... Ai, peraí. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que exerce o valor de complemento de sentido de um nome da oração principal. Veja inicialmente este período simples. Então, nós temos, sinto necessidade disso, sujeito oculto, eu, né? Eu sinto, quem sente, sente algo, né? Então, sinto, VTD, necessidade, OD. Quem sente necessidade de alguma coisa. Então, esse disso aí é o nosso complemento nominal. Por quê? Porque completa, né? Complementa o nome necessidade. Necessidade não é um verbo. Necessitar é um verbo. Necessidade é um substantivo. Então, se disso complementa um substantivo, a gente não pode dizer que ele é um complemento verbal, mas sim um complemento nominal. Se substituirmos o complemento nominal da oração principal por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Então, temos aqui, sinto necessidade de que alguém me ajude. Sinto necessidade, então aqui, ó, oração principal. Necessidade de quê? De que alguém me ajude. Então, essa oração de que alguém me ajude está complementando a palavra necessidade, né, que é um substantivo. Então, como é que a gente vai classificar essa oração? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Também nas completivas nominais é comum a elipse da preposição pelos falantes. Então, as pessoas podem falar, sinto necessidade que alguém me ajude. Note que a oração completiva nominal é ligada a um nome, substantivo, adjetivo, advérbio. E a objetiva indireta é ligada a um verbo transitivo indireto, o que distingue nitidamente uma da outra. Então, olha só, vejamos outros exemplos de completivas nominais. Iniciou-se a crença em que tudo se transformaria. Iniciou-se a crença em que tudo se transformaria, está complementando aí a palavra crença, o substantivo. Então, a gente vai classificar essa oração em negrito como oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Se fosse creio, né? Quando a gente pensa no verbo crer, aí sim, crer é verbo, crença é substantivo. Nunca teve amor por quem fosse fútil. Mais uma vez, por quem fosse fútil está complementando o substantivo abstrato que é amor, tá? Vamos agora falar sobre a oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Veja inicialmente este período simples. Meu erro foi horrível. Então, meu erro, sujeito. Foi é o nosso verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Horrível, predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito está se referindo, essa palavra horrível está se referindo a meu erro, que é o sujeito, né? Se substituirmos o predicativo da oração principal por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Meu erro foi que cancelei a reunião. Meu erro foi é a nossa oração principal. Que cancelei a reunião está se referindo a esse erro, né? Então, oração subordinada substantiva predicativa. A conjunção integrante que
introduz a oração substantiva. Vejamos outros exemplos de orações predicativas. Minha opinião é que vocês estão errados. Então, temos aí, né? Nos 3 exemplos. O problema é que ele não nos ajuda. O grave era que ele tinha de fazer uma cirurgia. Então, nós temos o sujeito, depois o verbo de ligação, né? E depois essa oração subordinada substantiva predicativa, né? Que vocês estão errados se refere à minha opinião, né? Que ele não nos ajuda, né? Se refere a problema. Que ele tinha de fazer uma cirurgia, se refere a esse grave. Agora, vamos falar, por fim, sobre a oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que identifica um termo expresso na oração principal, mas que não foi identificado. Então, o problema é este. Que problema? Você falou qual é o problema? Você falou depois dos 2 pontos. Então, depois dos 2 pontos, você identifica esse problema. O problema é este, que você fala muito alto, né? Então, o problema é este. Aí, nessa oração, o que a gente percebe? A gente percebe que nós temos, né, algo que não foi identificado, né? Eu sei que tem um problema, mas quando é que eu passo a saber qual é o problema? Depois dos 2 pontos, né? Que você fala muito alto. A oração apositiva identifica o termo este da oração principal, né? Explicita. Então, note que também a apositiva é introduzida pela conjunção integrante, mas, no caso dessas orações, o uso dos 2 pontos torna opcional o emprego da conjunção integrante. A frase ficaria assim: o problema é este. Então, aqui a gente não tem o quê? O problema é este. Você fala muito alto, né? Então, esse pronome demonstrativo, né, catafórico, então, por que você usou este? Porque você ainda vai mencionar qual é esse problema, né? Então, eu posso colocar o quê e posso não colocar. Vejamos outros exemplos de orações apositivas. Disse a todos a decisão do júri. Então, ali, ó, a gente sabe que tem uma decisão, mas que decisão é essa? Vem depois dos 2 pontos, né? Então, depois dos 2 pontos, essa decisão se torna conhecida, que o réu seria condenado. Só te desejo uma coisa. Então, a gente tem ali um termo genérico, né? Que coisa é essa? Que sejas feliz. Eles precisam entender estas palavras. Que palavras? Nós não somos amigos, tá? Então, como nós percebemos, quando temos aqui as orações subordinadas substantivas apositivas, nós temos um termo mais genérico, né? É aquela que identifica um termo expresso na oração principal. Então, depois dos 2 pontos, depois desse que, a gente tem uma ideia melhor, né? Desse todo. Então, o problema é este. Beleza. Tem um problema, mas que problema é, né? Então, ali, ele não tinha sido identificado. E depois dos 2 pontos, ele passa a ser. Então, queridos, na nossa próxima aula, nós já, né, esse vídeo aqui com certeza não está muito pequeno, nós vamos falar sobre a pontuação nas orações subordinadas substantivas, vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas, e neste capítulo temos ainda as orações adjetivas, que podem ser explicativas ou restritivas. As adjetivas não são assim, né, tão grandes. Nós não vamos ficar falando tanto sobre as adjetivas, porque, de fato, elas são explicativas ou são restritivas. Queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Espero que vocês estejam entendendo a matéria, tá bom? E é isso. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Boa semana.